Isso foi antes de 2010, você falou, né? Cara, eu entrei na faculdade em 2000. Ah, puta, faz tempo. Então. 2000. Meu, pra você ter uma ideia, como era novo, tem preconceito até hoje, né? Sério? Sério, cara, a gente sofre... Porque assim, o que é... Quando você fala assim, educação física, né? As pessoas já logo pensam em que você só vai pra faculdade jogar futebol. Eles não colocam a educação física como uma ciência que ela é. Se pensa muito o quê? Em performance, esportes ou estética. Não se coloca a educação física como uma ciência da saúde. Então, eu considero, inclusive, a pandemia nos demonstrou isso, como uma ciência negligenciada. Então, sim, existe muito preconceito. Mas você acha que a culpa é de quem? Você acha que porque dizem que a indústria farmacêutica, ela quer que as pessoas fiquem doentes, e a indústria alimentícia quer que a galera tome Coca-Cola. Então, isso daí, assim, eu não acredito nem desacredito, mas assim, eu como ciência, eu não posso acreditar em teoria da conspiração, Fê. Uhum. Eu tenho que ser ciência. Então, assim, se a indústria farmacêutica ou a indústria alimentícia fazem e praticam isso, eu não tenho provas para poder dizer. Entendi. Então, para mim, é teoria de conspiração. Entendi. Eu tenho que vir aqui falar para você o que eu tenho de provas. Uhum. E, assim, o que eu tenho de provas nós somos negligenciados. Tanto somos negligenciados que, assim, no momento de pandemia, nós não fomos inicialmente considerados essenciais. Não digo manter somente academias abertas, mas incentivar o público a se manter ativo. Então, assim, para você ver que é uma ciência negligenciada. Porque, para você ter uma ideia como é negligenciado, mesmo a inatividade física, tá, Fê? É por isso que eu te falei assim, a gente é uma ciência da saúde. A gente não é só simplesmente a ciência do esporte de alto rendimento ou a ciência da estética, porque nem isso eles nos consideram como ciência. Vamos falar de sociedade, tá? Para você ter uma ideia, no mundo hoje, só por não se movimentar, não fazer atividade física, nós não estamos nem falando de exercício físico, tá? Existe diferença entre atividade física e exercício. Atividade física é todo movimento que você faz, que gera gasto energético, subiu a frequência cardíaca. Movimento, quebrou o seu repouso, é atividade física. Fui andando do metrô pro trabalho. É uma atividade física. Tá. O exercício físico se diferencia no quê? Quando você pega, você sistematiza, tem um objetivo, você periodiza, aí se transforma em exercício físico. A gente sabe que o exercício é uma coisa mais controlada, né? Onde você vai ter maior segurança e maior efetividade na melhora dos componentes da aptidão física, que são força, destreza, flexibilidade, resistência. Então, o exercício físico é quando você manipula as variáveis para obter o melhor, né, da melhora da aptidão física com maior segurança. Só uma dúvida nisso que você está falando. Então, o seguinte, a pessoa que ela é sedentária e ela presta atenção na atividade física, no exercício físico. Isso. No exercício físico. Ela não quer ter um alto rendimento. Não, então assim, vamos lá. O que é considerado sedentário? Antes de mais nada, a gente tem que conceituar o que é o sedentário. É considerado sedentário pessoas que fazem menos de 150 minutos de atividade física por semana. Aí, entre 10 e 150, aí pode ser considerado pouco ativo, mas assim, é sedentário. A gente sabe que pessoas fisicamente ativas se movimentam mais de 150 minutos por semana, leve a moderado. Isso daí saiu do sedentarismo. 151, eu tô no leve. Não, assim, é que não existe um reloginho que vira. Sim. Mas assim, quando a gente fala, a pessoa não é sedentária, ela é fisicamente ativa, ela faz mais de 150 minutos de movimento em uma leve ou moderado por semana. Isso daí é um padrão até utilizado pela OMS, pelo nosso maior órgão, que é o American College of Sports Medicine, né, que é o colégio americano. Então isso daí é um consenso que chegaram, que falaram assim, os melhores benefícios da atividade física, né, fora do sedentarismo, começam daqui para cima. Tá. Entendeu? Que aí é onde você tem as melhoras de fatores metabólicos, né, como diminuição da resistência à insulina, consequentemente evita-se o diabetes, controle de pressão arterial, né, aquelas melhoras. Então eles começaram a estudar e viram que a partir daí que vocês começam a ter os melhores benefícios. Entendi. Como atividade física. Como exercício físico, a gente consegue controlar outras variáveis também. Então,
mais uma vez eu insisto, é uma ciência negligenciada, porque o simples fato das pessoas fazerem atividade física, ou seja, uma simples caminhada aí 30 minutos por dia, que vai totalizar 5 vezes por semana os 150 minutos, no mínimo, que a gente falou, já é o suficiente para você minimizar muitas doenças. Muitas doenças. Assim, para você ter uma ideia, tá, Fê? No mundo, por ser inativo, por ser sedentário, morre 5,3 milhões de pessoas por ano. Caraca. Por serem inativas, assim, ó, pelo simples fato de não se movimentar. Então, nós estamos falando de uma pandemia da inatividade física. Pandemia. Então, assim, hoje no Brasil nós temos o quê? Assim, pré-pandemia nós tínhamos 37% de pessoas fisicamente ativas, o resto tudo sedentário, cara. Quantos por cento, desculpa? 30, agora eu não me lembro se é 30 ou 37% da população. A população brasileira que atingia os 150 minutos ativa. Então a gente não tá falando de pessoas que vão pra academia necessariamente. Não. Pessoas que fazem... Fisicamente ativas, uma corrida, entendeu? Fisicamente, que extrapola esses 150 minutos. Entendi, que faz uma caminhada no parque de domingo ou passeia com um cachorro durante a semana, tantos minutos aí. Entendeu? Entendi. Então, nós estamos falando de um marcador epidemiológico monstruoso. Você imagina o seguinte... Ó, te dei uma estatística. Morre-se aproximadamente 5 milhões e 300 mil pessoas por ano no Brasil, no mundo, em função da inatividade física. Ponto. Mas por que, Márcio, que morre em função da inatividade? Porque assim, ó, a gente já sabe hoje que pessoas que são inativas têm maiores marcadores e maior quantidade de doenças metabólicas ou doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes e hipertensão. Só que a gente também sabe que pessoas fisicamente ativas também têm menor incidência de câncer, por exemplo, que também é uma doença crônica não transmissível. E para você ter uma ideia, 70% do número de mortes no Brasil é em decorrência dessas doenças. Então, olha só, quando você começa a ler estudo científico, você começa a ver que o exercício físico tem um dos principais, e algumas literaturas dizem que é o principal fator que evitaria essas doenças. Lógico, a gente tem que pensar em alimentação, a gente tem que pensar em diminuição de estresse, mas o exercício físico está figurando em todos esses quadrantes. E então, muito me entristece ver que a gente passou, até 2019 tinha esses 5 milhões e 300 mil mortes. Durante a pandemia, a gente perdeu a conta, a gente não sabe. Por quê? A gente manteve as pessoas mais fisicamente inativas. Não consideraram essa parte da ciência, por isso que eu te falei que, para mim, ela é negligenciada, ela sofre ainda muito preconceito, porque talvez só se fale em fármaco e talvez, assim, uma linha da ciência... O fármaco, assim, eu acho que o fármaco... Pelo amor de Deus, tomem vacina, tá? Sigam as medidas de distanciamento. A gente só não tá de máscara aqui porque a gente tá numa distância segura e o ambiente aqui é aberto, vocês não conseguem ver, mas o ambiente aqui é muito aberto. Então tem uma grande circulação de ar. Só que só se utilizou uma parte da ciência, que é uma parte eficaz, e esqueceu uma outra parte que reduz o número de mortes por outras causas e principalmente controlando as comorbidades que levariam, por exemplo, a casos mais graves da Covid, por exemplo. Então, nós somos, sim, negligenciados, cara. Que cenas do Elite Massa que você acaba de assistir. Lembrando que para conferir na íntegra, o link está aqui embaixo na descrição. E que você também pode escutar o podcast no seu agregador de podcast favorito. Tem lá no Spotify, no Apple Podcasts e no Deezer também e muitos outros. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, mandar para as pessoas que também vão se interessar por esse conteúdo e encontra também a gente no Insta, lá no elite.conteúdo. Tamo junto, valeu!